Após falas preconceituosas contra mulheres ucranianas, Arthur Duval fica inelegível por 8 anos e perde o cargo de deputado federal por São Paulo. O vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, flagrado fazendo sexo com menores, vira réu no inquérito que investiga abuso sexual por parte do vereador. Acidente no interior de Mato Grosso deixa ao menos 11 pessoas mortas, envolvendo um ônibus e uma carreta. No Recife, um ônibus bate numa mureta e quase desaba o teto de um terminal integrado de passageiros. Você vai conhecer Janiele Azevedo, pré-candidata a deputada federal pelo PSOL de Pernambuco. Você vai ver também os números da pandemia. A Finlândia e Suécia irão apresentar oficialmente seus pedidos de filiação à OTAN e irritam a Rússia. E a surpreendente descoberta da causa que levou à queda de um avião da China Eastern Airlines em março deste ano. Boa noite para você. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou pela primeira vez em 23 anos a cassação de um deputado estadual. Arthur Duval, do Podemos, é o escolhido. O dono do canal de YouTube Mamãe Falei, ele foi condenado e teve seu mandato cassado pela Assembleia Legislativa e perdeu seus direitos políticos por 8 anos. Arthur Duval, em fevereiro, viajou para a Ucrânia, ali numa viagem de um grupo que foi enviado para fazer ajuda humanitária brasileira aos ucranianos, ali no começo da guerra da Ucrânia, e ele enviou áudios de WhatsApp para colegas, onde ele desdenhava das mulheres ucranianas, chegando a dizer que elas seriam fáceis de serem conquistadas porque seriam pobres. Arthur Duval se desculpou, se retratou logo depois da repercussão negativa da divulgação desses áudios, chegando até mesmo a perder o seu namoro. A namorada de Arthur Duval rompeu o relacionamento após essa divulgação desses áudios, onde ele desdenhava das mulheres ucranianas de maneira bastante chula. Aí Arthur Duval chegou a se redimir, chegou a dizer que é sim o responsável por tudo isso, mas não queria perder seus direitos políticos por 8 anos, dizendo que essa manobra feita pela Lespe seria perseguição política. Todos os 73 deputados da Assembleia Legislativa aprovaram o pedido de cassação. O mínimo para isso era 48. Arthur Duval, portanto, fica inelegível por 8 anos. No Rio de Janeiro, o vereador Gabriel Monteiro virou réu por filmar uma cena de sexo com uma menor de idade. Gabriel Monteiro, para vocês poderem ali se recordar um pouco dessa história, a Promotoria de Justiça descreveu que o vereador, de forma, abre aspas, livre e consciente, fecha aspas, filmou através de um telefone celular cenas de sexo explícito com uma adolescente que na época da gravação tinha somente 15 anos, fecha aspas. A Gabriel Monteiro está sendo investigado por abuso sexual de menores. O vereador, ou melhor, ex-vereador do Rio de Janeiro, né, ele acabou tendo esse envolvimento, se envolveu nessa ação que foi divulgada na imprensa e acabou eclodindo, trazendo uma repercussão negativa, e ele acabou tendo que entregar o cargo. Gabriel Monteiro agora responde como réu nesta ação judicial que investiga o abuso sexual proferido por ele mesmo. Bom, no Recife, na região metropolitana do Recife, mais precisamente no município de Paulista, um acidente quase provocou uma tragédia num terminal de ônibus de passageiros, um terminal integrado de ônibus de passageiros esta manhã. Um ônibus bateu numa mureta que sustenta o telhado deste terminal e quase provocava o desabamento da estrutura.
O acidente aconteceu por volta das 5h30 da manhã de hoje, quando o ônibus da linha Pelópidas Pau Amarelo bateu numa mureta que sustentava parte do teto do terminal. Um homem de 35 anos ficou levemente ferido e foi levado para o Hospital Apivida de Olinda. O ônibus pertence ao consórcio Conorte, que informou que o motorista do veículo não sofreu ferimentos, mas foi atendido no local. O local do incidente é a região onde fica o ponto de desembarque dos ônibus que vêm de Abreu e Lima e Igaraçu com sentido Recife. O ônibus foi guinchado para a garagem às 8h50. O Grande Recife Consórcio de Transportes alega que vai mandar uma equipe de perícia para o local, para averiguar a estrutura. Por volta do 12h30, manifestantes fecharam o cruzamento da Avenida Martins de Barros com a ponte Maurício de Nassau, no centro do Recife. Os manifestantes estariam protestando a reivindicação por moradia popular de um prédio de um órgão federal que estaria abandonado, porém ocupado por estes manifestantes, mas que estariam recebendo ordens judiciais para deixar o prédio. Eles protestaram ali na região e o trânsito acabou dando um certo nó. A Autarquia de Trânsito do Recife, a CTTU, chegou no local para ajustar ali as manobras que os motoristas precisavam fazer. A manifestação durou cerca de meia hora a 1 hora e os bombeiros apagaram o incêndio, o fogo que foi provocado ali pelas barricadas que os manifestantes colocaram no meio da avenida. No interior de Mato Grosso, uma tragédia aconteceu. 11 pessoas morreram após um ônibus ser atingido por uma carreta. A carreta transportava 45 pessoas. O motorista teve lesões leves, mas acabou ficando preso nas ferragens. Várias outras pessoas foram socorridas em estado grave. A batida entre a carreta e o ônibus aconteceu em Sorriso, no norte do Mato Grosso. A Polícia Rodoviária Federal investiga o acidente. A seguir, você vai ver, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Edson Fachin, diz que a urna eletrônica traz paz e segurança para as eleições. E logo no próximo bloco você vai conhecer Janiele Azevedo, pré-candidata a deputada federal pelo PSOL em Pernambuco. A gente volta já. Foi lançada no último sábado a pré-candidatura de Janiele Azevedo a deputada federal pelo PSOL em Pernambuco. Janiele é uma mulher que se identifica como integrante dos grupos minoritários da sociedade, mas com o apoio da comunidade, lançou-se pré-candidata a deputada federal e ganha fôlego para seguir em frente nesta disputa. A convite da pré-candidata, o Ponto Direto foi o veículo de comunicação escolhido para fazer com exclusividade a cobertura do lançamento da sua pré-candidatura. Janiele Azevedo lançou sua pré-candidatura com o apoio da comunidade
Integrante do grupo minoritário da sociedade, Janiele se apresenta como uma alternativa de representar aqueles que não têm suas pautas debatidas na Câmara dos Deputados. Eu sou Janiele Azevedo, sou moradora do Ibura há 33 anos, por coincidência é minha idade. Sou Ialorixá da Ebel Molomi, sou produtora cultural do Espaço Cultural das Marias e coordenadora de comunicação do coletivo Periféricas. Sou estudante de jornalismo na Unicap e atuo na área de comunicação, escrita e roteiro. Estou candidata a deputada federal pelo partido PSOL, sou presidente também do Diretório Municipal de Jaboatão pelo PSOL também. O evento teve música popular, manifestos e homenagem a Janiele. O evento ocorreu em Zumbi do Pacheco, no bairro do Ibura, na parte pertencente a Jaboatão dos Guararapes. Na época em que se comemora a instituição, a criação da Lei Áurea há 134 anos, lança-se uma candidatura que representa verdadeiramente os povos negros brasileiros. Do Ibura para o Recife, do Recife para Pernambuco e de Pernambuco para o Brasil. Janiele Azevedo, ela representa aquilo que a política pernambucana e brasileira ainda precisa ter: representantes negros de verdade. Na busca por direitos, a diversidade se mostra disposta a discutir ideias e conquistar seu espaço na política brasileira com a força das comunidades, sendo Janiele a representação da mulher negra e pobre e lésbica que pode ser uma alternativa para a discussão de ideias ficar ainda mais democrática. Logo depois do evento, Janiele concedeu uma entrevista para o Ponto Direto, também exclusiva. Ela foi perguntada por 3 questões. A primeira, sobre representação dela, o que é que ela pode representar para o Estado, a representação que ela pode levar do Estado de Pernambuco para a Câmara dos Deputados. Compreendendo que a gente precisa retirar não só o Bolsonaro, mas tirar todo o bolsonarismo, nada melhor do que ter uma mulher negra, periférica, que atua com a cultura diretamente e indiretamente, que sempre esteve no embate sobre a fake news, está no Congresso Federal, sobre facilitar o trabalho de Lula e também pontuar as necessidades reais que a gente passa no dia a dia. Entrar no partido, colocar meu corpo à disposição, se trata de querer fazer realmente as necessidades básicas, como políticas públicas, por exemplo, por todas as comunidades no Brasil todo. Entendendo que tudo que a gente passa aqui, no meu território afetivo, que é Jaboatão, na minha periferia, que é o Ibura, se reflete em todas as comunidades. Não tem mais como ser pessoas que não passam o dia a dia que a gente passa todos os dias, que é enfrentamento ao extermínio da população negra, que é a luta contra o racismo religioso, que é sobre não conseguir ir no posto de saúde, que é sobre um transporte de péssima qualidade. Não dá mais para ser por pessoas que não passa por isso, né, que tem um apadrinhamento político, que é uma oligarquia que vai passando de neto para filho, de neto para filho, e que não resolve, de fato, os problemas. Logo depois, Janiele respondeu sobre os desafios que ela encontra na sua pré-candidatura. Eu acho que a maior dificuldade que a gente enfrenta é sobre isso, né? Sobre a gente não ser herdeiros, sobre a gente não ter um apadrinhamento político, sobre a gente não ser um príncipe, né? A gente é população, comunidade, a dita base, que a gente ouve o tempo todo que precisa retornar. Sendo que eu nunca saí dessa base, eu sempre estive aqui. Então eu sei de fato quais os problemas que a gente precisa superar. E eu acho que com todas as dificuldades que a gente passa, por ser, eu principalmente, por ser uma mulher negra, por ser lésbica, por ser Ialorixá, por ter um terreiro em função no município de Jaboatão, acho que a maior dificuldade toda é não ter um aparato no meu município. E não é só no município, esse aparato é estadual também, sabe? Quando um terreiro é incendiado, e já fazem mais de 5 meses e não tem nenhuma resolução sobre isso, eles fortalecem esse debate, eles fortalecem esse preconceito, esse racismo estrutural e
Acho que superar essas dificuldades é construir isso com pessoas próximas, com pessoas que realmente passam pelo que eu passo. Então, todas as pessoas que estão nessa pré-candidatura e numa futura candidatura são mulheres negras, são mulheres mães, é a população do terreiro, é a população que faz a cultura se mover no Brasil e que tem uma perspectiva de vida a partir da cultura, sabendo que onde tem cultura existe o extermínio da morte, e essa é uma morte causada pelo braço armado do Estado, essa é uma morte psicótica, que a gente não tem uma opção, um lugar de lazer, a gente não tem uma perspectiva de vida. Então, tudo isso, todas as dificuldades que a gente passa no dia a dia, que não está sendo fácil, pode piorar, que a gente sabe, por eu ser uma mulher negra, de terreiro, por ser lésbica, a gente sabe que isso pode piorar. Mas o que fortalece é isso, é saber que a gente tem essa construção coletiva com uma galera que passa no dia a dia todas as dificuldades do que é morar num país estruturalmente racista. A entrevista foi finalizada com Janiele respondendo a pergunta de como ela e a sua comitiva estão planejando a captura, a conquista de votos para ela. Não somente na comunidade, no Recife, em Jaboatão, mas no estado como um todo. O formato da política brasileira é um formato para que a gente não chegue nesses espaços, né? É um formato que é feito justamente para pessoas que compõem essa vida há bastante tempo. É uma história oligarca e, na teoria, vitalícia, né? Porque passa de neto, para filho, para bisneto e assim vai. E é por isso que tem alguns nomes que são muito fortes, né? O Ferreira, por exemplo, os Campos, por exemplo, os Arras, por exemplo. Mas aí a gente coloca o nosso corpo nessa disputa, galgando espaços de tomada de decisão, entendendo que esses são passos lentos e que pode ser possível assim a gente entrar junto com a bancada que a gente está construindo no partido, sabe? É possível sim a gente entrar, porque não sou eu que estou incomodada com essa política dada no Congresso Nacional, no estadual, não é só eu que estou incomodada, são várias pessoas que estão incomodadas e é importante que tenha essa alternância, que tenha outras pessoas que falem sobre, que pautem sobre, de fato, o que realmente a gente necessita. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Edson Fachin, fez um discurso nesta terça-feira defendendo a urna eletrônica, onde ele disse que o equipamento traz paz e segurança para as eleições. As experiências internacionais, sobretudo as regionais, devem constituir uma fonte de aprendizado para a nossa cultura democrática. No campo da tecnologia eleitoral, por exemplo, convém refletir sobre as recentes conturbações ocasionadas pela contagem manual de votos impressos. As discórdias quanto aos resultados das eleições presidenciais do primeiro turno no Equador, em fevereiro do ano passado, a do segundo turno no Peru, alguns meses depois, sem falar das eleições dos Estados Unidos, evidenciam os transtornos a que podem conduzir a apuração de cédulas de papel. Vários dias, por várias semanas, por vezes semanas seguidas, se passavam sem que pudesse ser divulgado o resultado definitivo, encorajando pedidos de recontagem e recursos judiciais de todos os lados, quando não o próprio conflito puro e aberto. A ninguém interessa reprisar essa realidade em nosso país, cuja experiência de 25 anos com a urna eletrônica permitiu a superação dessas inquietudes. Por isso, é esta urna eletrônica e o nosso processo eleitoral que trazem paz e segurança para as nossas eleições. O mundo observa com atenção o processo eleitoral brasileiro. Somos hoje uma vitrine para os analistas internacionais e cabe à sociedade brasileira garantir que levaremos aos nossos vizinhos uma mensagem de estabilidade, de paz e segurança e de que o Brasil não mais aquece a aventuras autoritárias. O TSE e o seu instituto, o Instituto por ele integrado e coordenado na América Latina, acordamos que realizar-se-á uma rede
de observações internacionais para garantir a vinda ao Brasil, antes e durante as eleições, não apenas dos organismos que já mencionamos, mas de diversas autoridades europeias e de outros continentes que tenham interesse e tenham condições em acompanhar de perto o processo eleitoral de outubro próximo. Nossa meta é ter mais de 100 observadores internacionais durante o processo eleitoral no Brasil. A tranquilidade eleitoral, a total transparência, a eficiência da justiça eleitoral em um país das dimensões da relevância do Brasil é também a tranquilidade que pode se projetar para toda a região. Segundo o blog da jornalista Ana Flor, do portal de notícias G1, o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, deverá devolver o processo nesta quarta-feira em plenário na Corte referente à privatização da estatal da Eletrobras, onde o ministro deverá ser contrário à privatização, alegando que a Eletrobras estaria sendo saqueada e vendida pela metade do preço. O governo federal vinha esperando desde abril o aval oficial do TCU para privatizar a Petrobras. Entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano, houve o início do processo de privatização, que estaria para ser finalizado agora em maio. A seguir, você vai ver as notícias internacionais. A guerra da Ucrânia ganha capítulos fora do território ucraniano. A Finlândia e a Suécia deverão apresentar para a OTAN seus pedidos oficiais de filiação. E a Rússia sobe o tom. E você vai ver os números da pandemia no Brasil e o mistério da queda do avião da China Eastern Airlines, que aconteceu em março. Foi uma queda intencional. A gente volta já. Números da pandemia. Segundo o Consórcio Nacional de Veículos de Imprensa liderados pelo portal de notícias G1, 221 mortes foram confirmadas em 24 horas no Brasil.
No total, o Brasil tem 665.277 mortes por conta do novo coronavírus e 30.724.939 pessoas que pegaram Covid desde o começo da pandemia. Bom, segundo ainda o consórcio, 8 estados estão em tendência de alta no número de mortes provocadas pela Covid. São eles: Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Ceará e Piauí. 6 estados estão em tendência de estabilidade: Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Amazonas, Acre e Bahia. Os demais 12 estados estão em tendência de queda: são Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe e Alagoas. Nós vamos agora ver como está a situação da vacinação no Brasil. Bom, aquelas pessoas que tomaram a primeira dose foram 177.708.742 pessoas. Quem tomou o equivalente a 82,72% da população, 88,79% da população vacinável no Brasil. Quem tomou a segunda dose foram 165.135.241 pessoas, 82,5% da população vacinável apta em se vacinar no Brasil. Quem tomou a dose de reforço foram 89.426.499 pessoas, 55,28% das pessoas aptas a poderem serem vacinadas no Brasil. Bom, vamos agora falar sobre a crise lá no leste europeu, a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia está continuando ali, no seu território, mas os ucranianos já estão começando a cantar vitória. Já estão avançando por algumas regiões, voltando a reconquistar áreas, como por exemplo a região de Kharkiv. Porém, Mariupol já é domínio da Rússia. Os soldados ucranianos decretaram que vão se entregar, porém o governo de Kiev está planejando uma forma de resgatar as pessoas, os civis, que estão ainda presos na siderúrgica de Azovstal, que estão ali tentando se refugiar dos vários bombardeios que foram feitos pelo exército russo. Mas a Rússia também está ganhando novas dores de cabeça. Segundo o governo finlandês e sueco, os dois países irão apresentar esta semana um pedido oficial de filiação à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Os dois governos alegam que depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, a segurança dos dois países ficou praticamente à mercê do perigo, e com isso eles deverão se filiar à OTAN, acabar, a Finlândia principalmente, acabar com a sua política de neutralidade militar e se filiar à OTAN. A Finlândia faz fronteira com a Rússia e é um país que faz fronteira consigo que a Rússia não quer ver filiada à Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os russos já estão subindo o tom e ameaçam colocar armas nucleares no Mar Báltico em direção à Finlândia para poder provocar uma pressão para a Finlândia, o governo finlandês, desistir dessa ideia. E a China descobriu nesta semana, de uma maneira absolutamente trágica, como o avião da China Eastern Airlines acabou provocando a morte de 132 pessoas em 21 de março. Segundo fontes do jornal americano The Wall Street Journal, houve uma queda intencional, onde alguém do cockpit teria lançado o avião de maneira totalmente deliberada para o solo, matando automaticamente 132 pessoas. A tragédia aconteceu, como eu disse, em 21 de março, onde o Boeing 737-800 da China Eastern Airlines saiu de Kunming em direção a Guangzhou, mas acabou caindo em Guangxi, no sul do país.
Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que a queda do avião ocorreu de bico. O avião, quando caiu de bico, o que praticamente descartava aí as possibilidades de uma falha mecânica. Resta agora saber se o avião foi derrubado por um dos pilotos ou todos os pilotos, ou se alguém invadiu a cabine e provocou a queda do avião, pilotando a aeronave em direção ao solo de maneira completamente deliberada. E agora a gente encerra, né, o nosso Expresso de hoje, trazendo uma notícia mais leve. Neste momento, agora às 11h da noite, está ocorrendo o jogo entre Novo Horizontino e Sport Clube do Recife pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo está empatado em 0-0 e está sendo realizado em São Paulo. O Sport é vice-líder neste momento com 15 pontos e o Novo Horizontino está em quinto com apenas 13. A rodada deve se encerrar nesta quinta-feira, entre quinta e sábado. O Expresso de hoje fica por aqui. Outras notícias na edição de amanhã do Expresso. A todos vocês uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.